Sobre comunicação, então, gente. A comunicação, conforme eu estava falando, é uma via de mão dupla. É assim, nós somos sim responsáveis pelo que as pessoas entendem, né, quando eu comunico. E o ato de comunicar não é só ficar falando, tá? Porque só se eu falar, aí vira um monólogo, né? O ato de eu falar está ligado a eu falar e também está disposta a ouvir. Ouvir é um pouquinho diferente de escutar, tá? Ouvir é quando eu dou lá um pouquinho de atenção. É, eu consigo ter lá, me posicionar de uma maneira que realmente eu estou focada, interessada naquela conversa, tá? Em escutar. E eu tenho esse assunto, eu não chamava de comunicação não violenta, tá? Isso aí quem trouxe pra gente agora é o Rafael. Eu chamo de comunicação empática, que parte dos meus estudos que eu tive com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. É um livro que eu vivo falando aqui, eu nunca mostro porque ele está emprestado, né? E agora com essa pandemia, acho que vai demorar para recuperar esse livro. Se eu recuperar, né? Porque infelizmente livro é que nem tapuér, às vezes a gente empresta e não volta mais, né? Mas enfim, o Stephen Covey, ele tem lá 7 hábitos das pessoas altamente eficazes nesse livro. Ele traz lá alguns paradigmas que a gente tem que quebrar é, para poder a gente se transformar num ser mais excelente, tá? Tanto como profissional como pessoal, porque dá para aplicar sim todos os hábitos, né, que ele chama de hábitos, na vida pessoal quanto profissional. Ele chama de hábito porque requer que a gente mude paradigma. Fala também, Thiago, o Monge Executivo também fala disso. São mais livros para a área de negócios, né? Então eles acabam tendo essa mesma linguagem. E o Stephen Covey fala que os hábitos são essenciais para que a gente transforme a nossa realidade, né? Então, tanto que eu trago, assim, essa jornada foi trabalhada em cima de criar um novo hábito, né? E a comunicação do Stephen Covey veio do hábito número 5, que eu vou pegar aqui a colinha. Fala assim, ó, procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Então, quando eu procuro primeiro compreender o outro, em qualquer contexto, vamos supor, na rede social, estou procurando compreender o outro, entender a minha persona, eu me posiciono melhor. No mundo dos negócios, quando eu entendo as pessoas que trabalham comigo, que lidam comigo todos os dias, eu consigo me posicionar melhor e lidar com essas pessoas de maneira mais assertiva. Ter lá uma relação saudável com as pessoas, tá? Porque não é fácil a gente ter que se interar com outras pessoas, né? Acho que tá voltando aqui. Então, quando a gente fala do quinto hábito do Steve Covey, é justamente da comunicação empática. É a gente ter a empatia e a comunicação não violenta entra nisso aí, tá? A gente escutar com empatia, se colocar no lugar do outro, ouvir com o coração. Então é disso que trata a comunicação não violenta. Rafael voltou para complementar agora a minha fala. Espero que agora dê certo, Rafael. Eu acredito que não era nem a conexão com a internet, não. Era uma questão do microfone, do fone de ouvido aqui. Mas eu tirei, né? Vocês estão me ouvindo mais claro agora? Sim, sim. E tá de boa Ah, também a conexão. não, então tá. Então vamos lá, vamos falar um pouco, né, sobre primeiro como é que a comunicação não violenta ela aconteceu na minha vida. Ela aconteceu de uma maneira assim bem curiosa. 3 amigos, né, me falaram sobre esse tema e eu curioso então não tinha ciência, né, do poder que essa consciência trazia para a gente nos nossos relacionamentos. Então, no início desse ano, eu tive uma conversa com um amigo, né? Ele é de uma empresa de agilidade, e ele falou: Cara, você já estudou comunicação não violenta? E aquilo para mim foi meio que o divisor de águas, foi o start, assim. Só que eu não sabia que estudar, pesquisar comunicação não violenta ia mudar a minha vida, como tem mudado. Ia mudar a forma como eu tenho enxergado as pessoas e os relacionamentos. A principal fonte de pesquisa hoje para comunicação não violenta é esse livro aqui, do Marshall Bacana. Rosenberg. É o livro Ele é referência, Comunicação viu, Não gente? Violenta. Foi o criador, né? A comunicação não violenta, para vocês terem uma ideia, ela foi. A ideia, né, ela foi idealizada em 1960, ou seja, desde 1960, o Marshall Rosenberg tem trazido essa visão, essa consciência para o mundo. E aí,
para vocês terem uma ideia de tão poderoso que é essa consciência, que eu costumo dizer assim, comunicação não violência não é um framework, não é um método, não é uma ferramenta, ela é mais, não é uma skill, né? É uma das perguntas que a gente estava dialogando Uhum, hoje, ela é mais que uma skill, ela é uma consciência. Então, quando você toma essa consciência de que o que está por trás das palavras das pessoas são necessidades e sentimentos, você se torna uma pessoa melhor. Não é que você vai se tornar mais bonzinho, não é que você vai se tornar aquele cara paz e amor, não. Você vai se tornar uma pessoa mais consciente e trazendo um pouco, né, daquilo que você trouxe, que você discorda daquela frase assim, que você é responsável pelo que você diz, não pelo que você entende. A não pelo comunicação que o não outro violenta, entende. É. isso, ela traz essa clareza. Tem um livro que eu recomendo para vocês, chama esse livro aqui, Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que fala que um dos compromissos, ele é um livro da filosofia tolteca, que fala que um dos principais compromissos, um dos poderes que a gente tem é o poder da palavra. Então, se as pessoas tivessem noção do poder que a palavra dela tem, elas se comunicariam de uma maneira mais consciente. Mas o que é se Uhum. comunicar de maneira consciente? É se comunicar com, como você diz, com o coração. Comunicar com o coração, Rafael. Peraí, eu venho de uma cultura que fordista, né? Eu estudei no modelo de escola fordista, venho de empresas onde a estrutura é comando e controle. Como é que eu vou falar de emoção? Como é que eu vou falar de sentimento, né? Porque quando a gente é criança, a gente é muito comum a gente falar, ah, eu estou triste, eu estou alegre, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente é tolhido de falar sobre os nossos Exatamente. sentimentos. E aí quando a Vão gente criando aí alguns bloqueios ao longo da nossa jornada, né, Rafael? exatamente, aí quando a gente vai para o âmbito corporativo, isso piora, porque é, aí começam, sabe, Andresa, os rótulos. Se Exatamente. você. Eu costumo dizer o seguinte, que rótulos eles foram feitos para produtos e não para pessoas, né? Então, quando você vai para um ambiente corporativo, começam as rotulações. E os rótulos, eles trazem uma predisposição para a relação. Predisposição é o que? Uma inclinação para aquele rótulo que você traz. Então, por exemplo, se você já considera, né, se você já rotulou aquela pessoa como uma pessoa chata, você já vai para a reunião com aquele ranço. Se você já rotulou Exatamente. aquele professor como um professor ruim, você já vai para a aula falando assim: poxa vida, mas a aula daquele professor. E à medida que a gente foi crescendo, o Marshall Rosenberg ele traz essa ilustração, né? Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, tem vídeos no YouTube que ele traz a linguagem do chacal e a linguagem da girafa, né? A girafa é o símbolo oficial da comunicação não violenta. Por quê? A girafa é o animal com o pescoço mais alongado, então ela consegue observar o todo, ela consegue ver tudo. E o Uma visão chacal mais não, é aquele. holística, mais macro, né? Exatamente. E aí, o chacal não, é aquele animal violento, aquele animal que julga as pessoas. E não sei se você percebe que a gente passa grande parte da nossa vida nesse jogo de culpa, de julgamento, sabe? De rotulações. E à medida que a gente vai vivendo esse jogo, a gente impossibilita a nossa capacidade de crescimento. Você tem essa percepção, Andresa? Totalmente. E até falei sobre isso na quinta-feira, que quando a gente tem lá aquele gráfico que é muito comum na comunicação, né, sobre a primeira impressão, que 55% das pessoas já vão te rotular pela sua aparência. E dessa questão da primeira impressão, só 7% é sobre o que você é de verdade, o conteúdo que você consegue trazer para as pessoas. Então, as pessoas, ela já tem esse bloqueio. Até falei sobre a questão também da amígdala, né? A Mariana está aqui para poder até complementar a minha ideia, caso falhar, viu, Mariana? A gente tem uma amígdala cerebral que ela existe para poder proteger a gente de forma instintiva. Só que a gente ainda tem aqueles bloqueios, as nossas
as condições de vida que vão estimulando que a gente só rotule as pessoas e não esteja aberto a mudar nossa percepção sobre elas, né? A gente fala assim, ó, a pessoa para mim não serve, eu não gosto dela. E quando você realmente conhece a pessoa, você, nossa, que totalmente diferente do que eu imaginava. Você é uma pessoa muito melhor, gosto muito de você, porque você se deu a oportunidade de quebrar lá um paradigma, né? É o que eu estava falando sobre também o Stephen Covey. Ele fala sobre isso aí no quinto hábito dele, lá no Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala que da comunicação empática, ele não chama de comunicação não violenta, ele chama de comunicação empática. E ele fala que a gente tem que primeiro compreender o outro para depois se fazer compreender pelo outro. Então, o nosso papel como ser humano e como profissional, seja o que for, é a gente primeiro observar, né? Eu acho que também até no Marshall fala sobre isso, né? Observação para poder ter a percepção, né? Observar o outro para depois se posicionar e realmente tentar entender por que as coisas parecem ser daquele jeito. Não que elas realmente são, tá? Porque nossa percepção ela pode ser um pouquinho enganosa, né, Rafael? Muito bem você falar isso. Mais adiante, a gente vai falar sobre os 4 elementos, né, que Uhum. compõem a comunicação não violenta e as pessoas vão começar a clarear as ideias. Mas o que a gente chama na comunicação não violenta de abordagens, né, da CNV, né? Porque as abordagens da CNV ela começa no intrapessoal, os diálogos internos. Então ela começa dentro da gente. Uhum. Então, aquilo que o evangelho, né, não trazendo aqui uma ideia de religião, mas uma ideia universal do que é ter empatia, quando Cristo ele fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Então a gente primeiro precisa ter esse autocuidado, esse amor com nós mesmos, sabe? É quando vinha aquela vozinha na sua cabeça assim: cara, como eu consegui fazer isso? Pera, qual a necessidade que não foi atendida ali? Qual que é o sentimento por trás desse acontecimento? E aí, é tão engraçado, né, que na nossa cabeça a gente se conecta com duas pessoas. A gente se conecta com a pessoa que cometeu o ato e com a pessoa que está ali se perdoando. E no caso é uma pessoa só. Sabe, pode estar parecendo um pouco distante essa ideia, um pouco louca, mas a primeira empatia que a gente tem que praticar é com a gente mesmo. Porque Sim. é muito fácil fingir empatia com outros. O Marshall Rosenberg fala Uhum. isso. E a gente tem uma ideia míope, uma ideia sombreada do que é empatia. Você já reparou, Andresa, que quando as pessoas vêm falar pra gente, vêm desabafar, qual que é a nossa primeira reação? Aconselhar. E a gente achou a vida inteira que aconselhar as pessoas é ser empático. A gente não Cara, escuta para se conectar. A gente escuta para falar. exatamente. Né? Exatamente. E o Stephen Covey, porque a gente está falando aqui com abordagens diferentes, tá, gente? Mas é a mesma coisa no final das contas. O Stephen Covey fala justamente sobre isso, que toda a nossa comunicação hoje em dia é baseada em você falar e eu esperar para responder. Aí nessa minha resposta tá lá um conselho que você não pediu, tá lá um questionamento que para você não interessa, tá uma opinião que ninguém quer saber. Gente, é o que ele fala, sabe? Tipo, escutar. De repente a pessoa não quer a sua opinião, a sua resposta. Você não tem que responder. Você só tem que escutar as pessoas. Às vezes ela só precisa desabafar, né? E esse é o maior desafio da comunicação empática, na minha opinião. Meu maior desafio como tentando praticar nessa prática aí. É escutar, tentar assimilar aquilo lá e não pensar assim, que resposta que eu tenho que dar para ele depois. Esse é meu maior É, desafio. mas isso também a gente tem que. Eu costumo dizer assim, isso tem sido uma constante para mim que a noção da realidade é o nosso melhor direcionador. E qual é a realidade que a gente vive? A gente vive uma realidade de tecnologia, onde a gente tem que ser altamente responsivo. Então, o WhatsApp é rede social o tempo inteiro. Então, se você fica ali 3 segundos sem responder uma pessoa, parece que morreu alguém, né? E isso também Mariana tem. Mendes é craque nisso.
E isso também tem feito com que a nossa forma de comunicar, né, de pessoalmente, mudar também. E uma outra abordagem da CNV ela é interpessoal, onde acontecem as tensões e o encontro com o outro. Porque, diferentemente do que a gente pensa de CNV, CNV não é para evitar conflitos. É para que os conflitos existam, mas que as pessoas possam co-criar situações de benefício mútuos. Olha que Uhum. incrível, olha que diferença. Né? Os conflitos eles podem sim existir, mas a gente vai ali co-criar ambientes onde eu saia beneficiado e a Andresa saia beneficiado, através de uma conexão verdadeira. E a última abordagem é a sistêmica, né? Que são as relações no campo coletivo, família, trabalho, escola, comunidade. Ou seja, são essas três abordagens que a CNV traz para a gente. Mas aí, quero falar de um ponto importante também, que é da nossa herança, tá? Para que as pessoas fiquem tranquilas, porque a CNV, assim como qualquer outra habilidade que a gente aprende, é um processo. Então, Uhum. respeite o seu tempo. Lá no finalzinho do livro, o Marshall ele fala o seguinte, que se em algum momento as pessoas não conseguirem compreender o que você está dizendo, não estão conseguindo entender empatia nos seus atos, reflita sobre qual é realmente a sua intenção. Praticar o método CNV ou ter empatia verdadeiramente. Porque tem Uhum. pessoas que elas são tão metódicas, né? O by the book, elas são tão. Elas olham assim e falam assim: qual elemento que agora está tendo nesse diálogo? E vai ter diálogo que não vai existir elemento nenhum. É só uma Ou escuta, pode é como existir você todos falou. eles, né? Coisa pode existir todos, exatamente. Né? Só que aí, falando de herança, a gente tem uma herança que é chamada de. Uma amiga minha, Érica Narras, que é a Chacalândia, que é esse mundo que a gente vive. E qual que é a herança? Competição, razão, punição e controle. Isso surgiu há 8.000 anos atrás. Os antropólogos eles trazem essa visão para a gente de que algumas famílias com pensamentos, né? A gente tem que entender que a nossa linguagem ela é muito primitiva. E não sei se vocês já perceberam, a gente usa linguagem primitiva, estática, para falar de coisas que mudam o tempo inteiro, que é o mundo. Uhum. Então o mundo está mudando o Exatamente. tempo inteiro e a nossa linguagem é primitiva. Mas falando da questão da herança, é, há 8.000 anos tinham famílias que achavam que por direito divino elas tinham que controlar, tinham que oprimir as pessoas. Então a violência ela começa aí, sabe? Tem uma experiência legal que o Gandhi ele fala para o sobrinho dele. O sobrinho dele era um menino muito agressivo, né? E aí ele fala com o menino assim: você a partir de hoje vai fazer um exercício. Durante seu dia você vai anotar o que é violência física e o que é violência invisível, violência não física, que é a maior violência que a gente vive. A violência física é só uma consequência dessa violência toda que a gente vive. E ele Uhum. constatou que maior parte da violência existente no mundo é a violência não física. É quando você rotula as pessoas, quando você julga as pessoas, quando você. E aí a gente entra numa seara que foi muito falada durante muito tempo, né? Na nossa época não era tão latente, mas hoje é o tal do bullying. Né? Então, isso Uhum. tudo é violência. Né? Eu Quando sofria você bullying, vai, gente. Sofri bullying até hoje, se deixar. quando você vai para uma reunião e você exerce uma função de poder e você oprime as pessoas. O Paulo Freire tem uma frase que é incrível e eu gosto muito. O Marshall Rosenberg, até um dos autores que ele leu muito, influenciou ele também na comunicação não violenta, para a gente entender também quem foi Paulo Freire, né? Ele fala o seguinte, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido um dia é ser um opressor. Então é isso. A Exatamente. gente a gente está sempre esperando a oportunidade da gente falar assim: ah, você lembra aquilo que você fez comigo? Agora é a hora de eu descontar. Vai ter Ou volta, vai ter vai ter volta. Aí a gente usa aquela coisa ainda, né, senhora Andresa? O mundo dá voltas. Quem nunca falou isso, né? Exatamente.
O mundo agora tá até capotando, gente. Imagina se ele não vai dar volta. Pensa bem, né? E uma coisa que é bacana, ô Rafael, só para complementar aí a sua fala, você falou assim que tem a questão de não violência física, né? Que é a violência invisível. Tem pessoas que convivem com relacionamentos abusivos sem que a pessoa, o parceiro, a parceira, encoste um dedo nela. Mas é um relacionamento abusivo por conta de uma violência não, uma violência invisível, entendeu? Ela é uma pessoa oprimida, ela é uma pessoa que ela é podada, limitada, só que é por conta desse tipo de relação, né, do chacal que a pessoa tem, né? O Marshall, quando ele faz um convite de olhar a comunicação não violência como uma consciência, ele fala isso também. Porque a comunicação não violência nos coloca naquilo que eu considero o maior dom, que é o poder de escolha, sabe? E aí, quando a gente vive esses relacionamentos, esses relacionamentos opressores, esses relacionamentos abusivos, a gente entra numa condição da não escolha, sabe? Uhum. E quando a gente entra na condição da não escolha, e a filosofia trata isso de uma forma que a gente chama de alienação. O que é alienação? É dar aquilo que é meu para o outro, sabe? Então a gente Uhum. dá o direito nosso de falar, de agir, de pensar para o outro. E quantas pessoas têm vivido esse tipo de relacionamento, têm vivido nesse tipo de contexto? É muito delicado quando a gente traz para o meio empresarial, porque a gente não tem esse hábito, os nossos gestores, né, não tem um hábito de falar do sentimento deles. Então, vou dar um Não, exemplo aqui. isso é um Então, paradigma que tem, né? exatamente. E aí, eu li uma matéria recentemente na Harvard Business Review, onde fala o seguinte, que gestores que falam sobre empatia, que possuem empatia, têm grandes chances de terem equipes autoperformáticas. Por quê? Justamente. As pessoas entram em conexão. Porque o cara, por mais que ele esteja num poder constituído, ele é um ser humano. Ele também é uma Exatamente. pessoa que possui fragilidades. Só que aí, de novo, a pessoa põe, né, o rótulo, eu sou o gestor, eu entrei dentro da empresa, ou, por exemplo, eu ponho a minha máscara, eu sou o palestrante, eu sou o cara que estou fazendo a live, e a Brené Brown, né, ela trouxe uma bênção para o mundo quando ela colocou aquela live, Maravilhosa ela. que ela fala o seguinte, que é, se vulnerabilizar é a maior forma de poder. E o Marshall Rosenberg Exatamente. também fala isso. O poder que nós temos em se vulnerabilizar. A Cris está até falando, né? É o poder da vulnerabilidade. Então, por exemplo, Exatamente, Cris. quando eu me vulnerabilizo, quando eu falo daquilo que eu estou precisando, a chance de uma pessoa se conectar empaticamente comigo e entender e me auxiliar é muito maior do que eu me esconder na minha capa, do que eu me esconder no meu rótulo. Vamos A lá, gente Des, engaja que muito mais mostrando a nossa fragilidade, exatamente. né? Eu vou continuar aqui com as perguntas, Rafael, que Bora. como a gente teve um atraso, ele tá rodando normal, em uma hora ele derruba a gente, tá? Tá bom. Então você já falou que você não acha, não, eu não sei, né, porque eu sou uma pessoa totalmente leiga. Então a CNV, ela não é uma skill, ela na verdade é uma Sim, consciência, né? sim, sim. Na Então ela tá verdade, acima e seria lá, por exemplo, algo que permitiria eu desenvolver as minhas skills e seria alguma coisa como um apoio? vamos pensar assim. Por que que o Marshall faz esse convite para a gente entender a CNV como uma consciência e não trazer como uma skill? Porque a skill, não sei se você tem essa visão, por exemplo, eu vou falar de uma skill aqui, criatividade. A gente precisa de métodos, a gente precisa seguir algumas métricas. E quando eu falo de consciência, é aquilo que está acima, é algo maior, sabe? É aquilo que parte lá de uma busca interior, de um autoconhecimento, de uma inteligência emocional, que também é uma skill. Então, por isso que eu acredito, isso é uma opinião minha, tá, Andresa? Uhum. Assim, não vamos dizer assim, eu não costumo dizer que eu não sou um especialista e nem quero esse título de
especialista em CNV, eu sou um aprendiz engajado, né? Uhum. Então a questão é a seguinte, não acredito que CNV seja uma skill, e sim uma consciência. Tá. Beleza. E você acha que eu posso utilizá-la em que tipo de contexto? Na minha vida pessoal, na empresa, como empreendedora, como esposa, como filha, em qualquer contexto pode ser aplicada? E eu vou ter sucesso? A CNV é o que a gente chama de linguagem da vida, né? Então, sendo uma linguagem da vida, em qualquer contexto você pode utilizar. Você pode utilizar nos seus. É lógico que nos círculos mais íntimos, que é aquilo que a gente chama, né? Quando eu falei das abordagens, né? Interpessoal, intrapessoal e sistêmica. E aí, quando a gente entra na abordagem sistêmica, que é os nossos círculos mais íntimos, família, trabalho, comunidade, ela vai ficando mais difícil, por incrível que pareça, né? Dada a intimidade que a gente tem, dado o conhecimento. Então, as pessoas vão percebendo você, vai falando assim, pai, mas você sempre ajuda dessa maneira. Então as pessoas começam a julgar você, e aí, se você não tiver, aí você tem que dar um passo para trás para ter empatia e entender assim, eu estou num processo que talvez vai Uhum. ficar a vida inteira. Até o próprio Marshall Rosenberg coloca que um dos grandes desafios dele era o próprio filho, que desafiava ele o tempo inteiro na prática da CNV. Então é isso, pode ser praticado em todos os âmbitos. E quais são os passos, então? Que eu vi lá, que eu tenho uma pesquisada, baseando-se no Marshall, porque a minha visão era do Stephen Covey, né? Então eu tinha lá a questão de paradigma, a questão de comunicação empática, de primeiro compreender para depois ser compreendido, da questão de não tentar responder quando alguém falar com você, mas tentar realmente entender o que ela está, né? Por meio da observação que ela está querendo naquela conversa, naquela troca. Então, quais são os passos que o Marshall traz para a gente na comunicação não violenta? O Marshall chama de 4 elementos, mas eu barolizei ele e comecei a chamar de Quarteto Fantástico. Cara, o Então, cara é tão assim, fera que ele cria um sobrenome com o sobrenome dele e ainda vira um verbo ainda, barolizar. eu barolizei e coloquei como Quarteto Fantástico. Então, o primeiro elemento é a observação. E a observação, ela é literal, ela é temporal e ela é situacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estou diante de uma pessoa, e aí eu estou olhando para você e você está franzindo a testa, por exemplo. Você está franzindo a testa. Só que essa é a observação. Só que aí Uhum. a gente tem uma mania, né, de fazer a junção entre observação e avaliação. E aí entra a avaliação. Nossa, tá brava, já tá estressada. Olha só para você ver como a abordagem é diferente. Qual A é a linguagem não observação? verbal, né? Qual é o fato em si? A Andresa está franzindo a testa, ou a Andresa está sorrindo. E qual é a avaliação nesse contexto? A Andresa está triste, ela está com raiva, ela está feliz, ela não gosta de mim. Então, o primeiro elemento é a observação. É quase que, não vou dizer que é mecânico, né? Porque não gosto dessa abordagem mecanicista, mas tem uma frase, eu até deixar anotada para a gente ler aqui, porque tem algumas referências e bases para praxes da CNV. E tem um cara, o Guido Krishnamurti, um indiano, ele fala o seguinte: a forma mais elevada de inteligência humana é dirigir atenção desprovida de julgamentos. Olha que ouro! A forma mais elevada de inteligência humana é dirigir a atenção desprovida de julgamentos. Então, assim, é o que você está vendo. Assim, quando eu vou fazer as facilitações ou quando eu vou falar com as pessoas do CNV, eu falo assim, o que você está vendo? Coloca uma figura ali de algumas pessoas. Aí Uhum. todo mundo já vai e coloca assim: ah, a pessoa tá triste, a pessoa tá feliz. Eu falo, não, gente, uma pessoa tá com a cabeça baixa, a outra tá sorrindo, porque isso é observar, né? E vamos para o segundo elemento. O segundo elemento,
E aí, dentro dessa questão, né, da observação, um poeta persa que chama Rumi, eu não poderia deixar de falar isso, ele fala o seguinte: para além das ideias do certo e errado, existe um campo. E eu me encontrarei com você lá. E qual que é esse campo? O campo do sentimento e das necessidades. Por quê? E eu já entro no segundo elemento, que é o sentimento, porque todo mundo possui sentimento e necessidade. Só que alguns, quando eu falo de necessidades, em algum grau, em algum grau maior, outros em algum grau menor de necessidade. Mas todos nós nos encontramos. Por exemplo, eu tenho alguns materiais de apoio, eu recomendo a vocês. Esse é o meu Grok. É uma ferramenta para facilitar a CNV ou para você entender CNV. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha rápida com vocês aqui. Essa cartinha aqui é a cartinha do sentimento, coraçãozinho aqui. E essa cartinha aqui é a cartinha da necessidade. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma live, qual que é o sentimento? Eu até deixo aqui as cartinhas sempre, porque eu dou esse exemplo, fica mais fácil, é mais didático. Eu me sinto aflito. Então, entre o certo e o errado, tá vendo que não tem razão aqui? Não tem nenhum julgamento assim entre eu pensar, nossa, eu estou muito bem preparado, ou o Rafael especialista, ou o Rafael isso ou aquilo. Não, é uma pessoa e eu me sinto aflito. Aflito por quê? Eu não sei qual a reação das pessoas, se as pessoas estão gostando, né? E qual necessidade que eu vejo não atendida nesse momento? A minha necessidade de clareza, eu vejo ela fragilizada. Será que eu estou sendo claro falando para as pessoas? Então, quando a gente fala de CNV, quando a gente fala desse campo, é chegar nesse lugar comum, sabe? Parar de julgar as pessoas e rotular. E aí, vamos para os sentimentos. O que são os sentimentos? Tem uma frasezinha que o pessoal lá do Terra Luminous, da Fabi Maia, um pessoal que eu gosto muito, até recomendo para você, chama Lab CNV, fala o seguinte: onde há fumaça, há fogo. E o sentimento é isso. Os sentimentos são como um sinal de fumaça. Eles indicam que há o quê? Necessidades atendidas ou não. Cristiano, obrigado, viu? Gostei do feedback aí. Cristiano Candian é o nosso gerente de logística do Senac. Obrigado por participar aí. Prazer, Cristiano. E os sentimentos, eles são universais. Então, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente vergonha, alegria e amor. Só que a gente se nega a isso, né? Então, lembra sempre que o sentimento é o sinalzinho ali, ó, é a fumacinha mostrando que alguma necessidade está sendo atendida ou não, tá bom? Terceiro elemento, necessidades. E aí, necessidade, gente, na CNV, não é ausência. Olha que legal. Necessidade é a vida pulsando dentro de você. É aquilo que te faz feliz, é aquilo que te enriquece. E as necessidades são valores humanos e universais. Como eu falei aqui, todo mundo tem a necessidade de clareza. Então, quando eu me comunico, eu tenho a necessidade de ser claro. Eu tenho a minha necessidade de segurança. Eu tenho a minha necessidade de ser respeitado. Então, ou seja, isso que faz a minha vida melhor, né? Para quem estudou aí a pirâmide de Abraham Maslow lá atrás, né? Onde existiam ali as 5 escalas de necessidades, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos não. É praticamente isso, só que numa evolução maior de consciência. E não há necessidade certa ou errada. É o momento, sabe? Então, por exemplo, você marca um encontro com uma pessoa, a pessoa chega atrasada. E aí você se irrita. Mas primeiro você tem que entrar em contato com você para entender qual necessidade que não está sendo atendida ali. Primeiramente, a necessidade de respeito. Pô, marquei um encontro para um horário, a pessoa chegou atrasado. Exatamente. Né? Mas, por outro lado, a pessoa que, por exemplo, você ter xingado essa pessoa, aí a pessoa entra em empatia com você e entende assim: nossa, será que ela ficou com medo de eu ter sido assaltado?
Será que ela ficou com medo de eu ter... Sabe? Então, se a gente comunicasse, começasse a entender o mundo dessa forma, a girafar o mundo que a gente fala, os relacionamentos, a comunicação, os contextos, eles seriam mais felizes, sabe? As abordagens seriam mais felizes. E por último, né? O último elemento da comunicação não violenta são os pedidos. Os pedidos são aquilo que enriquecem as nossas vidas. E sabe quando a gente fala assim, Andresa, desenha que eu não entendi? O pedido é isso, tem que chegar nesse nível de eu não entendi. E olha só, o pedido, ele parte de 3 pressupostos. O primeiro dele é a informação. Então pode contar porque você não me copiou nesse e-mail? É um pedido. Não existe nenhuma agressão. É um pedido onde eu estou solicitando ali claramente uma informação. É lógico, eu tenho que tomar cuidado com a tonalidade da voz, como eu abordo com a expressão corporal, né? Porque muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte, se os pedidos só são legítimos quando a negativa dele não vai nos ofender. Por exemplo, amor, você podia lavar a louça para mim? Ah, não tô afim, não. Ah, não acredito que você não vai lavar a louça. Então não é um pedido, é uma exigência. Você entendeu? Então quando a gente parte para esse tipo de situação, a gente não está fazendo um pedido legítimo, a gente está exigindo. E a gente tem que tomar cuidado também para não usar a CNV como uma linguagem de manipulação das pessoas, né? Vamos lá. Vamos para o segundo elemento do pedido, a conexão. Olha só, eu quero estar mais próximo de você. O que é importante para você e você quer muito que eu escute. Ou seja, eu estou pedindo para a pessoa, eu estou querendo me conectar, eu estou querendo chegar mais perto de você. O que você está achando aí? O que você está me dizendo que eu quero, sabe? Que você me escute. Então a gente começa a fazer pedidos para as pessoas que trazem, ao finalzinho eu vou usar uma frase que tem 4 elementos, uma situação, para vocês entenderem todo o processo. É como se fosse uma checklist aqui. E a ação, né? Eu sei, olha pro relógio e me fala aí, viu, André? Eu tô olhando pro relógio, ó. Já tô aqui aperreada. Falta quanto tempo? Bora que tem cerca aí de 5 minutos. 5 minutos, então beleza. Tá. Então a gente tem um pedido da ação. Você pode guardar as meias, por favor? E vocês entendem que são pedidos não ofensivos. E aí eu vou trazer uma narrativa aqui que aborda os 4 elementos de uma maneira muito simples. Imagina essa cena. Você chega em casa, vê aquele tanto de meia jogada para um lado, meia jogada para o outro. Qual que é o nosso normal? Qual que é o modus operandi? Qual que é o status quo? Né? Ah, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. A gente começa aquele jogo, né, de xingar as pessoas. Sim. Como funciona na CNV? Olha, eu observei que tem 3 meias jogadas aí debaixo do sofá. Eu fico com muita raiva quando isso acontece. Isso me deixa nervoso. Porque eu tenho uma necessidade de ver que as coisas fiquem organizadas. Eu tenho uma necessidade que as coisas fiquem no seu devido lugar. Você poderia guardar as meias para mim, por favor? Eu tô ofendendo. Eu jamais alguém, né? faria isso. Gente, vamos ser sinceros, vamos ser aqui vulneráveis. Eu ia falar assim, porra, meu, que bagunça que é essa aqui? Tá achando com cara de escrava? Essa é uma linguagem CNV, entende? Então a gente tem algumas questões, algumas formas de ver se os nossos pedidos estão sendo claros. Por exemplo, uma delas é a checagem. Você escutou o que eu disse? Né? E outra coisa... E hoje em dia isso é muito importante, né, Rafael? Porque o pessoal não sai do celular e mal te escuta. Exato. Uma outra forma de você estar demonstrando atenção legítima com a pessoa, como você disse, parafraseia ela. Olha, então você está me dizendo que é isso, isso, isso e aquilo. Parafrasear também é uma forma de você se conectar com a pessoa empaticamente. Né? E vou falar sobre as distinções para a gente fechar nesses 5 minutos. Então, as distinções mais importantes na CNV são essas. Observação é diferente de julgamento. Sentimento
é diferente de pensamento, porque sentimento é o que eu sinto. Pensamento é aquilo que o outro, a atitude do outro implica em mim. Então, esse é um Uhum. pensamento. Então, eu penso assim, nossa, eu estou bem chateado. Eu não estou falando do como eu estou me sentindo. Eu estou falando que você me deixou chateado. Entendeu? Da sua atitude sobre mim. Necessidade é diferente de estratégia. Então, por exemplo, olha, uma das estratégias que as pessoas mais confundem com necessidade é o dinheiro. O dinheiro não é uma necessidade. O dinheiro é É uma o meio, né? estratégia, é um meio, uma estratégia para a gente Uhum. atingir o quê? A nossa necessidade de segurança, de bem-estar, entre outras coisas, e o pedido da exigência. Entendendo essas distinções, a gente ganha o quê? Conexão, satisfação, verdade e confiança. Agora, se a gente não entende isso, quais são as consequências? Afastamento, medo, revolta e desconfiança. E aí, Bem né, bacana. para finalizar, né, eu acho que a gente já está chegando nos finalmente, eu Então, queria no meu fazer um. celular, deixa eu olhar que horas são no meu celular. Olha Faltam aí. 7 minutos. Sete Sete minutos pelo minutos? celular. Mas é porque Ah, esse relógio não. da parede eu descobri agora que tá adiantado. Nossa, graças a Deus. Então, Mas vamos vamos aí, né? Vamos aí. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer vou falar, colocar uma colocação e que você acha desse combinado? A gente abrir então espaço para perguntas e respostas, né? Para a gente Show de bola. interagir nesse tempo. Eu queria fazer então um convite para vocês, que é um convite desse cara que eu sou fã, que é o Carl Jung. Ele fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E esse é o Excelente. convite maior, sabe? Esquece o seu background, cara. Esquece quantas certificações que você tem. Esquece o seu poder hierárquico dentro de uma instituição. Quando você estiver diante de uma pessoa, mesmo que você tenha poder sobre ela, entenda que você está diante de um ser humano. Então, ser humano tem necessidades e tem sentimentos. Yang ensinou isso para mim, e essa é a frase que, assim, todos os treinamentos que eu levo tem essa frase. Quando eu falo de empatia, essa é a frase, para mim, que define empatia. Tá? Então, vamos deixar agora o pessoal perguntar, interagir aí. Pessoal, vai colocando pergunta. Eu vou dar um exemplo de uma situação que sempre acontece comigo, tá, ô Rafael? Eu Ok. sou descendente de italianos. Italianos falam com a mão. A gente é muito gesticular. E a gente é muito expressivo também, né? Então a gente faz cara feia, minha cara já é fechada, amarrada. Então as pessoas têm uma visão sobre mim que na verdade não é uma visão que eu acho que é correta, né? Porque eu sou muito expressiva, falo às vezes um pouco mais alto, tô falando mexendo com a mão aqui com vocês. Então as pessoas têm lá, me rotularam de brava e chata talvez, tá? Aí quando eu mando e-mail para a pessoa, mando uma mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp, eu tento evitar mandar mensagem de texto. Eu tento, o máximo que for possível, mandar um áudio. No e-mail, mesmo que eu mandei o e-mail, eu tento falar com a pessoa depois pessoalmente ou então ligar para ela. Porque eu tenho uma preocupação muito grande como as pessoas estão lendo, com que sentimento as pessoas estão lendo aquela mensagem. De repente você colocou uma coisa super de boa, só perguntou sobre uma informação que era importante para você, e a pessoa leu com aquele sentimento de que você estava cobrando, que estava bravo com aquela pessoa. Então isso aqui foi um aprendizado que eu tive na hora de também de perceber como as pessoas me viam no contexto, né? De não tentar passar uma mensagem, porque eu sou sim responsável pelo que eu comunico, né? De não passar uma mensagem equivocada, de que eu estou cobrando, que eu sou chata, que eu sou impertinente, que eu estou sendo grossa. Então eu busco tentar lá o tom de voz mais agradável, usar termos mais assim próximos mesmo para poder gerar um vínculo ali. Então tenho essa preocupação. Aí você acha que essa maneira minha de lidar com isso seria uma comunicação não violenta ou estou viajando? Aí eu vou te fazer um convite a refletir comigo. Eu li um livro desse cara, do Gary Chapman, que chama As Cinco Linguagens do Amor. É só você tomar um cuidado, porque é o seguinte: por mais que você faça com a melhor das intenções, talvez mandar um áudio, ouvir um áudio, incomoda a outra pessoa.
Sim. Então, aquilo que você criou como uma estratégia para não ser violenta se torna uma violência para a pessoa porque não é a forma como ela se comunica, entende? Então, assim, entender, eu recomendo esse livro, assim, pode parecer livro de autoajuda, mas, Autoajuda para romance, não. gente, não, não, esse livro aqui, ele é muito importante, porque ele nos mostra o seguinte, a forma que a gente tem como linguagem do amor, ou a forma como a gente se expressa, talvez não é a forma do outro, e a gente está utilizando estratégias erradas. Então, assim, eu não estou E aí está dizendo o grande também. desafio, né, Rafael? De saber qual estratégia usar com cada pessoa, porque são pessoas individuais, né? Então, o desafio nosso Exatamente, maior também é esse. exato. Então eu digo assim, por mais que você faça todo vamos dizer assim, essa checagem, você tem todo esse cuidado em perceber que o seu ouvinte ali, como ele está ouvindo a sua mensagem, como ele está te percebendo, tem um lado também em que talvez você não esteja se comunicando na maneira dele. Então é Sim. esse cuidado, sabe? Você faz muito bem, né? Você manda um e-mail e o e-mail, né? Tem até o Instituto CNV Brasil ele tem um site que ele colocou um blog, uma matéria só sobre isso. E ele fala assim, como comunicar de uma maneira não violenta em mensagens de texto num contexto virtual. Porque o virtual, diferentemente da palavra, você tem um tempo de você ali Sim. ler, reler, de você falar assim, olha, será que o que eu estou falando aqui não é só o meu ego falando? Será que o que eu estou dizendo aqui vai alcançar o coração da pessoa? Porque comunicar é isso, é tornar simples. Para Uhum. mim não tem outro significado, né? Então, por exemplo, as pessoas têm às vezes uma preocupação. Rafael, você vai palestrar para adolescentes. Como é que você vai falar para eles? Falo, gente, esquenta não. Eu vou conversar na linguagem deles. Eu faço Porque não isso. adianta eu chegar lá com tanto de verborragia, com meu português, né? Tipo, falando um tanto de coisa que eles não vão entender. Então, por isso que o Yang ele fala isso, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Sim. Entenda isso. Eu vou mostrar o livro de novo, tem alguém pedindo aqui, ó, que é o A Jô. Chapman. Ô, Jô, eu vou pedir para o Rafael mandar para mim todos os nomes dos livros e as fotos e eu coloco lá no grupo para vocês. Legal. Porque ele indicou aí pelo menos 4 livros, né? Se eu não perdi as Porque contas. esses livros aqui, esses livros, né, na verdade foram 4 e tem mais alguns, eles foram a base para a criação da minha facilitação, né? Então, Ai, beleza. Inteligência Socioemocional, do Augusto Cury, é excelente, um grande livro. O Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor. Os Quatro Compromissos, do Dom Uhum. Miguel Ruiz, fantástico. E aí, essa questão do poder da palavra tem tudo a ver com o que você falou. E a Bíblia da CNV, que é a comunicação não violenta, o livro. Eu ainda colocaria aí os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes no hábito número 5, que é a Ótimo, comunicação empática. ótimo. Não, vamos acrescentando, tá tudo certo. É. Pessoal, vocês não têm dúvida? Ou vocês não chegaram no nível da dúvida, a gente não foi claro o suficiente, ou vocês estão arrasando e entenderam tudo com sucesso. Contem pra mim, tem alguma dúvida? Porque eu acho que daqui a pouco a gente cai de verdade agora, viu, gente? Agora é sério.